Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante, porém esse assunto ele é bem rápido porque nós iremos estudar apenas hoje. Então, para não se tornar cansativo, como minhas aulas são sempre bastante longas, hoje eu vou reduzir bastante, para que realmente não se torne cansativo vocês consigam fazer a atividade. Então veja aqui, pessoal, hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante, que estudamos logo após terminar a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto falando sobre a descolonização da Ásia e da África. A gente vai falar em todo momento em que os países que eram dominados pelos países da Europa vão começar então a lutar pela sua independência. Descolonização significa o quê? A luta pela independência. O momento em que os países da África e da Ásia, que eram dominados pela Europa, começaram então a sua luta pela independência. Então, por isso que é descolonização. A gente vai observar então alguns pontos fundamentais relacionados então a esse conteúdo. Nós vamos estudar o que nós falamos aí, só é observarem a descolonização da Ásia, como a Índia, a Indonésia e a Indochina. Vamos estudar também a descolonização da África, como a Argélia, Egito, da África portuguesa, da África britânica, da África que pertencia à Bélgica e também da África do Sul. Então a gente vê que são vários países da África e da Ásia que lutaram pela sua independência após a Segunda Guerra Mundial. Pronto. Nós temos aí então o momento da descolonização da Ásia e da África. Assim como na América do Sul, como nós vamos ver que a Ásia e a África também foram colonizadas pelos europeus. A gente vai observar que durante muito tempo atrás, a Europa, a Inglaterra, a França, Portugal, a Espanha, dominaram vários países pelo mundo. A gente viu que os portugueses e os espanhóis dominaram o continente americano. Já nós vamos ver que os outros países, como a Holanda, como nós temos a Inglaterra, como a França, como a Itália, foram países que dominaram principalmente países na Ásia e também países na África. Então, a colonização dos europeus se deu principalmente na Ásia e na África. A gente vai observar que, após a Segunda Guerra Mundial, os países começaram então a lutar pela sua independência, não é? A gente vê que, principalmente a partir do século XIX, de 1850, os países da Europa, como a Inglaterra, como a França e como a Itália, começaram a desenvolver um processo de conquistar novos territórios. Porém, só depois da Segunda Guerra Mundial, esses países começaram a lutar pela sua independência. E esse processo de independência dos países da África e da Ásia, nós chamamos de descolonização. O próprio nome já diz, é o momento em que os países vão buscarem a independência vai buscar a sua independência em relação às grandes metrópoles europeias e às grandes potências europeias. Potências quer dizer o quê? Quer dizer um país que é muito rico. Então a gente vê que a descolonização é o momento que os europeus que os africanos e os asiáticos começaram então a lutar pela sua independência para se tornarem livres dos países europeus. E a gente vai observar que tudo começou então a acontecer principalmente a partir de 1885, onde os países da Europa, como a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, Portugal e a Espanha, se reuniram em 1885 e decidiram então dividir o continente africano entre eles. A gente vai observar que essa divisão do território africano ela vai ser muito prejudicial para a África. Por quê? A gente vê que esses países invadiram a África, dividiram o seu território, porém, eles não respeitaram as divisões que haviam lá, as diferenças, as tribos rivais. A gente vê que eles vão colocarem pessoas que eram de tribos rivais em um mesmo local, as pessoas vão terem guerras até hoje em dia. Então a gente vê que em 1885 foi o momento em que os países da Europa
que são chamados de grandes potências europeias, decidiram então se reunir em uma conferência, ou seja, uma reunião chamada Conferência de Berlim, para dividir o continente africano entre eles. A gente vai observar que a partir dessa conferência, onde eles dividiram o território africano para serem explorados, a gente vai observar, mas afinal, nós vamos ver que os europeus queriam na África, queriam na Ásia. Eles tinham vários objetivos. Vejam, eles queriam matéria-prima barata, ou seja, materiais baratos. Eles queriam mão de obra barata, pessoas para trabalhar barato para eles. Eles queriam retirar também os minerais, como o ouro, como a prata, como o diamante. Nós vamos ver que também eles buscavam principalmente, além dessas matérias-primas, eles buscavam também controlar a economia, controlar o governo, ter um controle sobre a política dos países africanos. Então a gente vê que, enfim, os europeus queriam explorar o território da África e o território da Ásia também. A gente vê que qual é a principal consequência da dominação da Europa sobre a África e a Ásia? A gente vê que a consequência realmente é terrível. A gente vê que a principal consequência é que os países da África e da Ásia vão terem um baixo desenvolvimento tecnológico, ou seja, a tecnologia é precária nesses países. A gente vê que eles vão ter poucas indústrias e também uma economia que ela é precária. Então a gente vê que a dominação dos europeus sobre a África e a Ásia ela foi muito negativa, porque os países lá têm pouca tecnologia, têm pouca indústria e também uma economia que é precária. E a gente vai observar o que favoreceu o processo de descolonização da Ásia e da África. O que fez com que os africanos e asiáticos começassem a lutar para se tornarem livres dos países europeus. A gente vai observar 3 causas principais. As causas da independência da Ásia e da África são 3. A gente vê aí, por exemplo, a primeira, que vai ser então a crise dos países da Europa. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, os países da Europa eles começaram a passar por uma grande dificuldade. Os países estavam destruídos por causa da guerra e também eles estavam com a economia muito precária. Então, esses países, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um fator principal, a gente vê que os países eles não tinham mais como manter o controle sobre aqueles países na África e na Ásia. Tanto porque eles não tinham mais dinheiro para bancar, como também eles estavam sendo pressionados pela criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que proíbe guerra, que proíbe exploração. Então a gente vê que depois da Segunda Guerra Mundial, os países como a França, como a Inglaterra, vão serem proibidos então de terem colônias na África e na Ásia. Tanto porque eles não tinham dinheiro, como também a ONU proibia que eles continuassem com esses grandes territórios na África e na Ásia. O segundo motivo foi a influência dos Estados Unidos e da Rússia, que desejava que os países da África e da Ásia se tornassem livres e passassem a lhe dar um apoio. Mas por que esses países apoiaram? Porque a gente vai estudar na próxima semana que durante essa época se iniciou uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, chamada de Guerra Fria. Então, os dois países começaram a ajudar os países africanos para ver quem conseguia, então, o apoio deles. Terceiro motivo foi o quê? No continente africano e asiático, a gente vai observar que se iniciaram também vários movimentos nacionalistas. E o que é um movimento nacionalista? É um movimento que luta contra a opressão, contra o domínio de países europeus sobre os africanos e asiáticos. Então a gente vê que são esses 3 principais motivos. A gente vê que o primeiro motivo vai ser os países da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, não tinham mais dinheiro, estavam sendo pressionados pela ONU para não mandarem mais em outros territórios. Segundo motivo foi os Estados Unidos e a Rússia vão incentivar esses países a se tornarem independentes dos países europeus. E vamos ter também o que nós chamamos de movimentos nacionalistas. Movimentos de cada país
que lutam pela independência. A gente vê aí, por exemplo, que depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus eles vão se enfraquecerem e a gente vai observar que eles começaram então a lutar pela sua independência. A gente vai observar então que a partir desse momento, né, a gente vai observar então que os países como Estados Unidos e a Rússia começaram então a lutar para ver quem iria conseguir o apoio de vários países da África e da Ásia. A gente vai observar aí, pessoal, um dos primeiros países então a se tornarem livres e independentes desse território vai ser então que nós chamamos então de Índia, que vai ser no território asiático. Pessoal, então veja aqui, olha, nós temos aqui então, bem rapidinho, antes de eu botar os slides, nós temos aí então a diferença que vai ser o quê? A gente vai observar que vários países então, da Índia, do continente asiático, por exemplo, a Índia, a gente vê que vários países eles se tornaram independentes da Ásia, que pertencia ao território europeu. A gente vai observar que um dos maiores países que se tornaram independentes foram três. Nós vamos falar sobre a Índia, vamos falar sobre a China, sobre a Indonésia e vamos falar também sobre a Indochina. Primeiro país que a gente vê da Ásia se tornar livre dos ingleses foi a Índia. A gente vai observar que durante muito tempo a Índia ela foi explorada pelos ingleses e a gente vai observar então que a luta pela independência da Índia ela vai começar em 1920, antes da Segunda Guerra Mundial, com um partido político chamado de Partido do Congresso. A gente vê que o maior representante desse partido era chamado de Mahatma Gandhi, que foi uma representação muito boa para a humanidade. E também Jawaharlal, nós vamos ver que ele então, com Nehru, como ele era chamado, Mahatma Gandhi e o seu amigo Nehru eram líderes desse movimento nacionalista lá no território da Índia que queria se tornar livre dos ingleses. A gente vai observar aí, por exemplo, que Gandhi ele vai se tornar o maior exemplo da humanidade em relação à paz, principalmente porque, além de lutar pela independência da Índia, a gente vê que ele não apoiou guerra, nenhum movimento contra os europeus. A gente vê que ele vai conseguir a independência da Índia, principalmente porque por meio da desobediência civil. Ou seja, ele não era a favor nem da violência, mas principalmente ele decidiu o quê? Que não conseguiria por meio da violência, mas sim por meio da resistência passiva. Ou seja, ele queria manter a sua resistência, manter a resistência, por exemplo, de não comer, de não trabalhar mais para os ingleses. E a gente vai observar, por exemplo, um dos maiores exemplos disso é quando os indianos, motivados por Gandhi, decidiram então deixar de principalmente produzir o sal. A gente vai observar então que isso é um dos principais motivos. Em seguida, a gente vai observar que em 1947 os ingleses eles reconheceram a independência da Índia em face de várias rivalidades que existiam lá no território. A gente vai observar que o território que pertencia à Índia, depois da sua independência, ela vai ser então acontecer de que forma? O território da Índia ele vai ser dividido em duas partes. Aquele território, uma parte da Índia, que tem uma religião principalmente hindu, e outra parte do território que ela é chamado de Paquistão, que é um território que tem principalmente pessoas de religião muçulmana. Então a gente vê que um ano depois da independência da Índia, Mahatma Gandhi ele vai ser então morto por uma pessoa que não concordava com as ideias dele. O segundo país então vai ser então o território da Indonésia. A Indonésia por muito tempo foi dominado então pela Holanda, depois passou a ser dominado pelo Japão e a gente vê que depois da Segunda Guerra Mundial, em 1949, também conseguiu então o apoio dos Estados Unidos para se tornar livre e independente. A gente vai observar então aqui a Indochina.
A Indochina, que era formada pelas regiões do Vietnã, de Laos, de Camboja. A gente vai observar que muito tempo depois que a China passou a dominar esse território, a gente vai observar então que com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh proclamou a independência do Vietnã, embora a França não a tenha reconhecido, partindo para tentar reconquistar o território perdido em 1946. Em 1954, a Indochina ela foi convocada pela Conferência de Genebra para restabelecer a paz naquela região. A gente vai observar que em 1954, a região da Indochina se transformou em dois países, que é formada hoje pela chamada Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, foi feito principalmente essa divisão devido à influência dos Estados Unidos e da Rússia naqueles locais que até hoje ainda permanecem o território da Indochina sendo dividido em Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, que significa que um era capitalista, era apoiado pelos Estados Unidos, que era o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul era apoiado pelos Estados Unidos, que era capitalista, e o Vietnã do Norte, que era apoiado então pela Rússia, que era socialista. A gente vê aí, por exemplo, que nós vamos ter a Guerra do Vietnã, ela vai acontecer também naquela região, porém vai acontecer então essa divisão. Em seguida nós temos aí a Conferência de Bandung, que vai ser o quê? A gente falou de 3 países asiáticos que se tornaram livres dos europeus, que foi a Índia, que foi a Indonésia, e tivemos também a participação da Indochina, que foi dividida em 2 países, Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. A gente vai observar então os países da Ásia, os países da África. A gente vê que os países da África eles demoraram mais do que os países da Ásia para se tornarem livres e independentes. A gente vê que houve uma grande conferência, uma grande reunião desses países da África que formavam o quê? A gente vê que dos 29 países, 23 eram africanos e 6 países que eram asiáticos, que eram países também que estavam se reunindo o quê? Para discutir se os países da África iam apoiar a Rússia, se iam apoiar os Estados Unidos. E a gente vê que essa conferência de Bandung, ela teve o principal objetivo o quê? De manter que esses países eles lutassem pela sua independência e não quisessem mais ser mandados por ninguém, e muito menos pelos Estados Unidos ou pela Rússia. A gente vai observar então que a partir desse momento nós vamos ter 2 formas de luta pela independência na África. Alguns países que lutaram por meio de guerra conquistaram a independência lutando, como a Argélia, o Congo, Belga e a África Oriental. E vamos ter países também que lutaram e conseguiram a sua independência por meio de negociação, sem guerra, sem rivalidade. Como, por exemplo, foi o caso de Angola, Moçambique e também Guiné-Bissau, que conquistaram a sua independência entre 1973 e 1975. A gente vai observar, por exemplo, a Argélia, né? A gente vai observar que a Argélia, ela conquistou, então, que era dominado pela França. A gente vai observar, então, que no ano de 1962, ocorreu a assinatura de Evian, reconhecendo a Argélia como um país independente. Então, a gente vê que a Argélia vai ser um dos países que conquistaram, por meio da guerra, a sua independência em relação à França. Nós temos o Congo. O Congo, a gente vai observar, pertencia à Bélgica, ocorreu no início do século XX, e a gente vai observar que a sua independência em relação à Bélgica ocorreu em 28 de junho de 1960. Nós temos aí então o Egito, com o fim da Segunda Guerra Mundial. A gente vai observar que o movimento nacionalista que lutava contra os europeus vão fazer com que o Egito também consiga, no ano de 1948, vai conseguir então se tornar livre dos países que mandavam no seu território. Bom, em relação ao Egito, nós temos aí, por exemplo, países árabes liderados pelo Egito atacaram o recém-criado Estado de Israel,
e esse conflito ficou conhecido como a Primeira Guerra Árabe-Israelense. A gente vai observar que logo após o Egito não tem mais não ser mais comandado por ninguém, não tem nenhum tipo de relação com os outros países, eles também começaram a entrar em conflito com outros territórios. A gente vê então a África Portuguesa, a partir de 1950 também esses países começaram a lutar pela sua independência, como por exemplo Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. São países que foram dominados por Portugal e também falam português como nós. A gente vai observar então que nós vamos ter aí também as ilhas de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Então a gente vê que Angola, Moçambique e Guiné-Bissau são países que foram dominados também pelos portugueses e que também começaram a lutar pela sua independência em 1960. A gente vai observar que uma das maiores representações da independência da África vai ser o chamado a África do Sul. A gente vê então que países como a Argélia, países também como Angola, como Moçambique, como Guiné-Bissau, e vamos ter a maior representação que vai ser a África do Sul. A África do Sul, a gente vai observar então que ela vai lutar pela sua independência, já que os europeus exploravam muito o território da África do Sul. A gente vai observar que quando eles começaram então conseguir então a sua independência, a gente vai observar que esse território ele vai durar bastante.